Bom, vamos começar então o nosso trabalho da disciplina de obras de saneamento, cujo intuito é falar sobre a história do saneamento no Brasil, o período de onde surgiu, como que veio, e nesse trabalho eu irei apresentar cada tópico e explicar exatamente como que foi desde o início bem aprofundado. O meu nome é Gabriel Henrique, eu sou aluno do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal do Paraná. Estou no sétimo período, então esse trabalho irei tratar sobre as obras de saneamento. Bom, aqui a gente tem uma imagem ilustrativa, né, do que significa o saneamento, o que é o saneamento. Basicamente, é a nossa sobrevivência, que é a água que ela é transportada por um sistema de saneamento. Tá, mas aí você me pergunta, de onde que vem essa água? De onde que vem essa água que a gente possa fazer comida, ter as nossas necessidades, como higiene pessoal. A parte da agricultura, ela é toda determinada com base no saneamento. Então, basicamente, tudo em nossa vida, ela depende do saneamento. Se não houvesse saneamento, as condições seriam muito precárias e dificilmente de conseguir algo. Então, o saneamento, ela está interligada na nossa vida desde o momento que a gente nasceu e assim por diante na nossa carreira. Bom, aqui eu vou explicar um pouco como que é a história do saneamento. De onde que o saneamento surgiu? Então, como vocês podem ver, as comunidades indígenas elas já se preocupavam com o saneamento. E para o seu consumo, os indígenas eles armazenavam a água em talhos de barra e argila, ou até mesmo em caçambas de pedra. Então, tinha uma combuga que os indígenas eles percorriam alguns trechos atrás da água, né? Atrás da água para encontrar água para a sua própria limpeza, para a sua própria higiene, para fazer questão de comida para eles. Então, veio desde a época dos indígenas. Com os dejetos também havia um cuidado especial, haja vista que delimitavam áreas usadas às necessidades fisiológicas e para disposição de detritos. Aí o saneamento ele é dividido por fases. E quais que são essas fases do saneamento em específico no Brasil? A primeira fase é no período colonial, que no Brasil a história do saneamento ela também se confunde com a formação das cidades. O abastecimento de água de coleta em bicas e fontes nos povoados que então formavam. As ações de saneamento se resumiam às drenagens de terrenos e a instalações de chafariz em algumas cidades. Então, lá no início, lá, eles faziam a drenagem do terreno, igual faziam uma drenagem num lençol freático, para poder fazer uma instalação de chafariz ou como o próprio poço artesiano, para ter condição de ter um saneamento, de ter uma água, uma necessidade que os próprios povos necessitavam na época. Aqui eu tenho o Arco da Lapa, no Rio de Janeiro. Ele foi o primeiro arqueoduto construído no Brasil, que foi em 1723. Nessa época, os romanos eles construíam os arqueodutos para levar as águas de fontes de muitas vezes distantes das suas cidades, fornecendo banho público, latrina, chafariz e residência privadas. Os arqueodutos eles também forneciam água para as operações de mineração, agricultura e a jardinagem. Esses arqueodutos eles moviam a água com apenas a gravidade. Ao longo de uma ligação, ela tinha uma inclinação para baixo, dentro do canal de pedra, tijolo ou concreto. A maioria dos canais eram enterrados sobre a terra e seguiam os contornos do terreno. Onde vales ou planícies interveio, os canais passavam por pontes ou seu conteúdo era alimentado por canos de alta pressão, feito de chumbo ou pedra, desviados transversalmente. A maioria dos sistemas de aquedutos incluía tanques de sedimentação, o que ajudava a reduzir qualquer detrito da água. As comportas, elas regulavam a oferta para determinados destinos. O escoamento de águas dos arqueodutos, eles também lavavam as fossas e os esgotos. Então, o primeiro arqueoduto foi na Roma, que ela fornecia uma fonte de água situada no mercado de gado na cidade no século 3 depois de Cristo. Então, esse primeiro arqueoduto ali, ele é o arqueoduto da Lapa, que ele foi construído em 1723. Então, o saneamento no período joanino.
A vinda da corte portuguesa em 1808 e a abertura dos portos em 1810 geraram grandes impactos no país, em especial no Rio de Janeiro. Em menos de 2 décadas, sua população duplicou, alcançando aproximadamente 100 mil habitantes. E em 1822, a 135 mil em 1840. Então você pode verificar aí que a população cresceu bastante por conta do saneamento no período joanino. O Rio de Janeiro na época de Dom João. Entretanto, a evolução da higiene não acompanhou o aumento populacional e o progresso material e econômico da cidade. As instalações sanitárias das casas ficavam localizadas no fundos e os despejos eram recolhidos em barris especiais. Quando ficavam cheios, após vários dias de utilização, acarretando mau cheiro e infectados, eles eram transportados pelos escravos, apelidados de tigres, e despejados na atual Praça da República, ou na beira-mar, onde eles eram lavados. Isso na época do Dom João. O saneamento no Brasil. Na época do Império, os escravos eram encarregados de transportar águas dos chafariz públicos até as residências, com as próprias cumbucas, No ano de 1840, foi fundada uma empresa para explorar o serviço de pipas de água, transportadas por uma frota de carroças de 2 rodas, puxadas por burros. Com o rápido crescimento da cidade, viu-se a necessidade de se implementar melhorias nos sistemas de abastecimento de água. O produto passaria a ser comercializado, deixando de ser um bem natural para se tornar uma mercadoria. E a questão de saúde pública do saneamento. Com o crescimento das cidades, a situação sanitária do Rio de Janeiro se tornava cada vez mais precária. Entre 1830 a 1851, houve nada menos que 23 epidemias letais na cidade, principalmente da febre amarela. A segunda fase do saneamento. Então, dada essa primeira fase, a gente vai entrar nessa segunda fase, que ela se inicia a organização dos serviços do saneamento. As províncias entregam as concessões à companhia estrangeira, principalmente inglesas. E qual que foi o saneamento nas maiores capitais? Entre 1857 e 1877, o governo de São Paulo, após a assinatura do contrato com a empresa Achilles Martin de Students, constrói o primeiro sistema de cantareira de abastecimento de água encanada. Em 1861, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o sistema foi instalado. E em 1876, no Rio de Janeiro, utiliza o decantador Dortmund, é pioneira na inauguração em nível mundial de uma estação de tratamento da água, a ETA, com 6 filtros rápidos de pressão, ar e água. E a terceira fase, como que foi? Ela começa a se pensar no saneamento básico para a cidade, isso é, um plano para levar toda a água suja por meio de canos para um lugar onde pudesse ser tratada. Então aí que começa todas as tubulações ser incrementada para um local, um despejo, onde pudesse ser tratada. Isso é decorrência da insatisfação geral da população em função da péssima qualidade dos serviços prestados pelas empresas estrangeiras. Ocorre então a estatização dos serviços. Nesse período, começa a vincular o saneamento a seus recursos. E o combate à epidemia, como que foi? Que de vista ali a gente teve umas epidemias, que seria a febre amarela. Então, no final do século XIX e início do século XX, o Brasil era conhecido no exterior por ser um local onde proliferava epidemias de febre amarela, variola e peste bubônica. As cidades constituíam viveiros de ratos, pernilongos e outros vetores de doença. E o combate à febre amarela, como que foi? Então, devido à gravidade da situação, o médico Emílio Ribas realizou uma campanha de combate à febre amarela em São Paulo, atacando os focos de mosquito transmissores da doença. E baseado no sucesso do Ribas, Oswaldo Cruz, início de 1903, no Rio de Janeiro, uma luta para erradicar essas epidemias. Oswaldo Cruz ele era um médico especializado em saúde pública.
E em 1903 foi escolhido pelo governo federal para o cargo de diretor da saúde pública. Então ele foi um grande aliado ao nosso saneamento, à qualidade que a gente tem hoje. Pois aí que ele teve ao combate a essas epidemias. Em Belo Horizonte, o planejamento e saneamento. Um marco na engenharia urbana nacional foi a inauguração da cidade de Belo Horizonte, que foi dada em 1827. Planejada para ser a capital do estado mineiro, foi servida com sistema de água e esgotos projetado por Saturnino de Brito. E a inovação no saneamento no Brasil no século XX. Em 1912, a adoção do sistema separador absoluto, sistema de esgotos sanitários, passaram a ser obrigatoriamente projetados e construídos independentemente dos sistemas de drenagem pluvial, uma generalização do emprego de tubos de concreto. A drenagem torna-se um elemento obrigatório dos projetos de urbanização. Planejamento Nacional para o Saneamento. Em 1964, foi o estabelecimento da ditadura militar. Houve a centralização das decisões de nível federal e foi a criação do BNH, Banco Nacional de Habilitação, que passa a ser o gestor dos recursos do FGTS, principalmente fonte de recursos para o setor. Em 1965, o Brasil assina um acordo com os Estados Unidos, criando o Fundo Nacional do Financiamento para Abastecimento da Água, que no período de 1965 e 1967 atendeu apenas 21 cidades em todo o país, com as obras de abastecimento da água. Então, recentemente, o que a gente tem? A gente tem a Lei do Saneamento, que é a 11.445 de 2007, a Lei dos Consórcios, a criação do Ministério das Cidades e Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, as parcerias públicas e privadas, criação de agências reguladoras e vários modelos de gestão de serviço. Eu vou ler para vocês aqui o que significa essa lei de 11.445. Ela estabelece as diretrizes nacional para o saneamento básico e a política federal do saneamento. Então, os serviços públicos de saneamentos básicos serão prestados com base nos seguintes princípios fundamentais: universalização do acesso, integridade compreendida como um conjunto de todas as atividades e componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento básico, propiciando à população o acesso na conformidade das suas necessidades e maximizando a eficácia das ações e ressaltados. Parágrafo 3º. Abastecimento da água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos realizados nas formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente. Disponibilidade em todas as áreas urbanas de serviços de drenagem e de manejo das águas pluviais adequadas à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio público e privado. Disponibilidade em todas as áreas urbanas de serviços de drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes adequadas à saúde pública e segurança da vida do patrimônio público e privado. Adoções de métodos, técnicas e processos que consideram a peculiaridade locais e regionais. Articulação com as políticas de desenvolvimento urbano, regional, de habilitação, combate à pobreza e sua erradicação da proteção ambiental, de promoção da saúde e outros de relevante interesse social voltados à melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator determinante. Eficácia e sustentabilidade econômica. Utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas. Transparência das ações baseadas em sistema de informação e processos decisórios institucionalizados. Controle social, segurança, qualidade e regularidade, integração da infraestruturas e serviço com a gestão eficiente de recursos hídricos. Adoção das medidas de fomento e a moderação do consumo de água. Então, nessa lei de 11.445 de 2007, a gente tem todas essas diretrizes, essas normas,
que podem reger o saneamento básico. Então, esse é o trabalho que eu tenho a apresentar sobre a lei do saneamento, sobre o saneamento básico e o período de desenvolvimento no Brasil. Muito obrigado.